Graça e paz aos meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Amados, eu quero partilhar uma oração junto com vocês, mas antes eu gostaria de deixar para a nossa meditação Salmo 111, que nos ensina assim: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nela têm prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua retidão permanece para sempre. Amém, amados? Aprendemos que em todo tempo temos que louvar ao Senhor. Independente da situação, da circunstância, independente do momento, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, aonde quer que você se encontre, aonde quer que você esteja, louve ao Senhor, seja uma pessoa agradecida, porque quando você está louvando ao Senhor, certamente você está agradecendo a Ele pelos benefícios, pelas maravilhas que Ele tem nos concedido, pelos livramentos. Em todo tempo louve ao Senhor, mesmo no momento que você está triste, está abatido, está preocupado, talvez com a situação que você tem tentado resolver e não tem conseguido, mas louve ao Senhor em todo tempo, que você possa ser uma pessoa extremamente agradecida ao Senhor, estando louvando. Evita falatórios, evita falar mal das pessoas, evita ser uma pessoa isolada, evita ser uma pessoa que se irrita às vezes com pouca coisa, você já tem se irritado. Procura louvar ao Senhor, procura agradecer a Ele em todo tempo, para que as bênçãos do Senhor possam te alcançar, porque quando você está louvando ao Senhor, certamente as barreiras estão caindo por terra, certamente o adversário está batendo em retirada, certamente as enfermidades estão indo embora, as portas estão se abrindo e o nome do Senhor está sendo exaltado. Ei, louve ao Senhor, louve, porque quando louvamos, Deus entende que nós somos uma pessoa mais agradecida a Ele. Amém, meus amados? Eu quero estar orando junto com você, e neste momento eu quero ministrar uma bênção sobrenatural sobre a tua vida, seja na área espiritual, seja na área profissional, seja na área sentimental, área familiar, aonde é que você mais está precisando, na área da família, na área da saúde. É o momento, é hoje, a noite do teu milagre. Eu quero determinar sobre a tua vida, através dessa passagem aqui em Salmos, que nos ensina que nós temos que louvar ao Senhor. Eu quero agora orar junto com você. Pai, neste exato momento eu quero interceder por essa pessoa. Eu quero repreender toda obra de macumbaria, de feitiçaria. Eu quero repreender todo o espírito da inveja. Eu quero repreender todo o comodismo. Eu quero repreender o espírito da preguiça. Eu neutralizo agora enfermidade que se encontra alojada nessa pessoa, desde as plantas dos pés à raiz do cabelo. Eu te mando embora essa pessoa que por esses dias acordou de madrugada porque estava sentindo muito dor, porque estava acontecendo algo estranho com ele, estava acontecendo algo estranho com ela. Eu repreendo o demônio maldito que tem transmitido enfermidade a essa pessoa, que tem lançado seta maligna, que tem lançado dardo inflamado do maligno. Eu repreendo essa obra de macumbaria que foi feita contra a vida deste empresário, contra a vida desta empresária. Eu repreendo este demônio do inferno que está tentando neutralizar as forças dessa família, colocando enfermidade, colocando desânimo. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Pai, vem de encontro com a necessidade desse povo agora, Pai. Quebra todo o protocolo, desfaz toda barreira, toda muralha, todo levante, todo dardo inflamado do maligno, toda a opressão do inferno. Eu repreendo agora, eu mando embora este demônio que tem tentado neutralizar o sonho dessa pessoa. Ela sonha, ele sonha, mas de repente o inimigo vem, lança seta maligna ao ponto dessa pessoa ficar desesperada, ficar nervosa, ficar preocupada, fadigada, sem força. Em nome de Jesus, Pai, entra hoje com
uma bênção, com um milagre dentro desta casa. Da mesma forma que o Senhor entrou na casa de Zaqueu, da mesma forma, Pai, que a vida do Zaqueu, publicano, foi transformada. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que a vida desta família será transformada, será uma vida abundante, uma vida abençoada por Deus. Espírito da miséria, eu te amarro agora, demônio do inferno, que tem neutralizado a força dessa pessoa. Quando chega o dia de pagamento, quando chega o dia que ele recebe, que ela recebe, entra uma tristeza, entra um vazio, porque o que ele tem ganhado, o que ela tem ganhado, não tem dado para o sustento da família. Ei, Senhor, o Senhor é aquele lavassúria candarábia que abre porta onde não tem porta, Pai. Dentro dessa porta eu profetizo que abrirá uma porta maior, na qual essa pessoa vai ter alegria, porque vai conseguir quitar as contas, vai conseguir, ó Pai, realizar sonhos, Pai. Abençoa essa pessoa, meu Deus, que está cursando uma faculdade, essa pessoa, meu Pai, oh meu Deus, que está aí tentando, lutando para passar um concurso público, essa pessoa, meu Pai, que tem sonho, ei, sonhe mesmo e ousa sonhar. Seja uma pessoa que tem o pensamento positivo, seja uma pessoa de visão, e essa visão tem que ser visão de águia, tem que ser uma visão onde você vê longe o teu futuro, o teu milagre. Ei, Jesus está na Arabandúbia Candarábia entrando hoje. Ele joga por terra essa enfermidade que encontra na vida do teu esposo. É com você mesmo, minha querida, que Deus está falando. Ele joga por terra essa enfermidade que está na vida da tua esposa. Pai, quebra todo o protocolo, desfaz toda barreira, toda muralha, todo levante do adversário, todo dardo inflamado do maligno. Eu repreendo agora toda a entidade do inferno. Pai, essa pessoa que é vítima de obra de inveja, ela luta, ela tenta, mas parece que tem algo que está travando, parece que tem algo que está segurando, ela não consegue. Quando ela dá um passo para frente, parece que dá dois para trás. Demônio do inferno que tem amarrado a vida dessa pessoa, solta agora em nome do Senhor Jesus, solta agora pelo poder da palavra, porque a palavra do Senhor, ela tem poder sobre os céus e a terra, e o sangue de Jesus tem poder. Ei, receba a autoridade do trono, receba força, receba ânimo, receba virtude do Espírito Santo. Pai, entra na vassoura, candarabandara séria, com a providência divina do alto, e abençoa a vida dessa pessoa. Derrama uma bênção sobrenatural sobre a vida dela, sobre o casamento dela, sobre o casamento dele, Pai. Essa pessoa, meu Pai, oh meu Deus, que quando está distante, que quando está longe sente uma saudade imensa, mas quando os dois estão no convívio dentro do lar, dentro da casa, existe uma discórdia, existe um espírito que tem tentado atrapalhar a vida conjugal dessa pessoa. Pai, joga por terra o espírito de discórdia, eu neutralizo agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, a palavra é tua, o poder é teu, a honra é tua, e diz a Bíblia que o Senhor não divide nem honra e nem glória com ninguém. Pai, quebra todo mal agora, espírito do inferno que tem tirado o sono desta criança, dessa adolescente. Ei, demônio do inferno que tem visitado essa criança ao ponto dela perder o sono, ao ponto dela ficar sem dormir, eu neutralizo agora toda a ação do adversário, seja quebrado todo o protocolo, espírito que tem tentado manipular, que vem com a mentira, que usa uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Demônio da mentira, eu te amarro agora, vai embora, sai do meio dessa família, em nome do Senhor Jesus. Pai, vem de contra nessa noite, vem de contra nessa data, com a necessidade, Senhor, deste povo. Pai, visita, Senhor, agora aqueles que estão perto, que estão longe, porque o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, o Senhor é aquele que faz milagre acontecer, o Senhor é aquele que quebra protocolo e desfaz barreira. Eu mando essa enfermidade agora. Pai, toca agora essa pessoa que sente dores fortes na cabeça,
essa pessoa que sente uma enxaqueca direto, essa pessoa que sente dor na coluna, dor no estômago, dor no rins, meu Deus, essa pontada que dá nesse coração, eu repreendo todo espírito que está lançando dardo inflamado de enfermidade sobre essa pessoa, porque diz a Bíblia que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e sobre as pisaduras nós somos sarados. Eu profetizo saúde na vida dessa pessoa, eu profetizo que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu repreendo o espírito da morte, eu mando embora. Pai, continua dando livramento a esse homem, a essa mulher, a esse adolescente, a esse jovem, a essa criança. Trabalha com livramento na vida dessas pessoas, Pai, dando livramento de acidente, dando livramento de roubo lá naquela empresa, naquele estabelecimento. Cubra com teu sangue na arabambaça, nurca laço de acandarábia, guarda e dá livramento. É o que eu lhe peço na data de hoje, que uma abundante chuva de bênção entrará no meio dessas pessoas hoje, a cada um que vai estar ouvindo, ou seja, a cada um, Senhor, que vai estar vendo esse vídeo. Eu quero profetizar, meu querido, minha querida, que o melhor de Deus ainda está por vir. Receba um milagre da parte do Senhor Jesus e toma posse. Lembre-se, olha aí, meu amado, olha aí, minha amada, diante de toda situação, circunstância, talvez não seja favorável, talvez o vento está soprando, mas não murmure, louve ao Senhor, porque tudo vai dar certo e tudo vai melhorar na tua vida. É o que eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço aí do pastor Laércio, um beijo no teu coração. Lembre-se, inscreve lá no meu canal, só Vitória, pr.laércio. Toca no sininho, seja um missionário, seja um atalaia, faça a tua parte, porque certamente o Senhor fará dele. Que Deus abençoa em nome de Jesus.